Queria contar que a minha vida empresarial ela começa muito cedo. Quando você pensa muito cedo, talvez você pensa numa idade, mas é menos do que você pensou. O meu primeiro IPO, ou a minha primeira abertura de capital, se deu aos 7 anos de idade. Uau, em 1995. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o 6º episódio do podcast A Realidade dos Fatos na Vida de um Empreendedor. Estamos hoje aqui na Noboco, uma empresa aqui de vestuário, agradecendo já ao Davi por nos abrir a porta para falarmos um pouco do negócio da Noboco. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês, se estiverem gostando deste projeto, que se inscrevam no canal, compartilhem o máximo esse conteúdo, dá um like naquilo que vocês estão assistindo, que isso vai nos fortalecer e ajudar bastante a propagar esse conteúdo. A ideia desse podcast é ajudar empreendedores que estão começando a sua jornada ou já estão no meio de uma jornada. E aqui nós estamos trazendo história de outros empreendedores que estão já vencendo esse momento de empreendedorismo ou estão também começando. E que a experiência dele possam trazer para vocês alguma conexão naquilo que vocês estão vivendo hoje. Davi, quero te agradecer mais uma vez por ter aberto a porta da Noboco para nos receber, para contarmos um pouco. Eu que agradeço pelo convite. E vou deixar você à vontade, abrindo, falando bastante da Noboco. A ideia é você passar bastante para esse pessoal do que foi essa trajetória de vocês, que é uma trajetória bem bacana. Já conversamos um pouco com o Davi, tentando entender um pouco dessa história. Mas fica à vontade e aí nós vamos trocando uma ideia, conversando um pouco sobre tudo que você estiver falando. Legal. Agradeço muito pelo convite, por estar participando desse podcast, poder contar um pouquinho da nossa história, da história da nossa empresa, da história da nossa história como empreendedor, né? Dos altos e baixos que a gente vive, das dificuldades e dos processos que a gente passa ao longo de toda a caminhada ou de toda a jornada. Tá? Ari, para começar esse podcast, queria contar que a minha vida empresarial ela começa muito cedo. Quando você pensa muito cedo, talvez você pensa numa idade, mas é menos do que você pensou. O meu primeiro IPO, ou a minha primeira abertura de capital, se deu aos 7 anos de idade. Uau, em 1995. Eu venho de família de comerciantes, então meus pais são comerciantes, meus avós paternos eram comerciantes e meu avô, por parte de mãe, também era vendedor ambulante. Então, em 1995, ali por volta de 6, 7 anos, eu estava na feira livre, aquelas que acontecem aos domingos, aos sábados, nas nossas ruas, nos bairros em que a gente tem, né? E aí eu estava nessa feira com o meu avô e com a minha avó. Eles tinham uma barraca linda, para mim era uma barraca maravilhosa e enorme, até pelo meu pequeno tamanho, né? Então naquele dia meu avô me deu a primeira experiência como empreendedor. Ele virou um caixote de madeira naquela feira, do lado da barraca dele, colocou uma dúzia de meias, uma dúzia de pares de meias, e pediu para que eu cuidasse daquela pequena barraca. E daquele tamanho, aquela pequena barraca, aquela barraca era minha. Ele disse, essa é a sua barraca do seu tamanho, essa é a minha do meu tamanho. Colocou ali 12 peças, 12 pares de meia, para eu vender cada par de meia a R$1. Cara, eu achei aquilo o máximo e comecei a gritar, como na feira, né? Olha a meia, olha a meia, olha a meia, R$1. Sempre fui muito falante, comunicativo. Então naquele processo, naquele período, de algumas horas que eu passei ali com meu avô na feira livre, eu vendi aquelas 12 meias. Vendi, esgotei o meu estoque, peguei os R$12 e saí na feira a gastar. Isso sem contar para o meu avô e para minha avó. Não voltei no fornecedor. Né? Para mim não tinha essa base, essa ideia de fornecedor. Peguei os R$12 e fui à feira. Na época eu me lembro exatamente o que eu comprei. É a primeira lembrança que eu tenho de vida é essa lembrança. Então a lembrança com o negócio. Eu comprei uma régua, daquelas réguas que tinham vários desenhinhos que você brincava com as canetinhas, e um conjuntinho de canetinhas coloridas. Então tinha uma verde flúor, uma laranja, uma pink, uma azul. E aí comprei aquilo, comprei um lanche de calabresa e uma Coca-Cola, com 7 anos de idade. E voltei para a barraca. Claro, meu avô e minha avó
estavam acompanhando de longe, sabendo o que eu estava fazendo. Literalmente você foi desfrutar o lucro. Mas não me interviram naquele momento. Quando eu terminei de comer meu lanche, brinquei com a canetinha, cheguei pro meu vô e falei, vô, gostei desse negócio de ser dono de loja, de barraco, de caixote, quero mais meias. E ele me perguntou, cadê o dinheiro? Eu, que dinheiro? O dinheiro que você vendeu? Eu gastei. Então, a gente precisa daquele dinheiro para reinvestir nas meias e fazer um novo negócio. Vô, mas isso você não me contou? Então, o meu processo tem a primeira dor. Entrou o primeiro crédito. Minha primeira dor, porque eu achei que o dinheiro era todo meu. Então, o meu processo se inicia nesse período aí. E aí, por toda a minha caminhada, minha longa caminhada, eu venho acompanhando meus pais, trabalhando. Meus pais também foram feirantes. Meu pai tinha uma barraca linda, tem fotos, aquelas calças alinhadas, extremamente organizada por tamanho. Começava no 48, ia até o número 36, arrumadas em ordem. Uma barraca de camisas com as caixas, eram lindas, as camisas colocadinhas na caixa. Para quem não sabe o que era uma camisaria, era o lugar onde se comprava camisa. Na feira não se comprava só frutas, peixe, flores, comprava-se roupa também. Hoje não é mais uma moda, né? Hoje não é mais o que acontece. As feiras livres perderam muito o mercado, principalmente no mercado de roupa. Existem algumas feiras que você encontra ali alguns sobreviventes resistindo muito heroicamente, com muita dificuldade, porque a venda não se concentra mais ali. Daquele processo, meu pai e minha mãe, que começaram muito novos no processo de compra e venda de roupas, eles montam a primeira loja em Osasco, na Vila São José. Então, eles montam a primeira loja em Osasco, trabalharam por muito tempo com roupa infantil também, com vestuário para criança, e posteriormente migraram para o adulto. Então trabalharam para o adulto, trabalharam em lojas em Osasco, em quase todos os bairros. Se a gente for listar aqui, trabalharam no Mutinga, trabalharam no Rochidale, trabalharam no Centro, trabalharam no Veloso, trabalharam no Santo Antônio. Todos os bairros tinham ali uma loja do meu pai em alguns lugares. No Boco? Não, meu pai ele é produtor de 3 marcas, meu pai é dono de 3 marcas, criador. A primeira marca que meu pai criou foi a Noboco, mas a marca que ele mais utilizou por um longo período foi a Star Play. Então meu pai é dono também da Star Play, além da Noboco. E posteriormente, lá para o ano de 2005, 2007, meu pai cria a Fugu, que é um peixe que é o baiacu, que quando ele se incha, ele fica nervoso e fica todo espetadinho. Precisa de um preparo muito longo para cozinhar. Meu pai achou uma reportagem. Meu pai gostava de tirar as marcas das reportagens. Então ele via na televisão alguma coisa interessante e dali ele tirava o nome. Inclusive, Noboco foi visto numa reportagem dessas de jornal nacional, Fantástico, no Globo Fantástico da sexta-feira lá da Globo, né? Meu pai viu um parque aquático que se chamava Noboco, ficava na Austrália. E ele achou bonito, com golfinhos e os nomes e o logotipo, né? Procurou se tinha alguma marca com aquele nome, no ano de 1984, não tinha nada registrado, então dá o nascimento da marca em 1984. Nasce ela, só que não é de imediato que ele utiliza aquela marca, porque ele já tinha uma outra que era a Star Play. Então ele vem utilizando a Star Play como marca e como fachada das lojas também, e aí ele vem nesse processo de crescimento. A gente quase todo o período trabalhou como varejistas. Por algum período também trabalhou como atacadista no Brás. Meu pai chegou a ter uma loja na rua Silva Teles, uma das ruas principais do comércio no Brás, né? E isso no ano de 2002. Aí dá realmente o início da minha trajetória e da minha jornada como trabalhador e funcionário de uma loja de roupa. Meu pai passa por um processo falimentar porque fez um investimento muito alto para que as coisas acontecessem no atacado, lá no Brás, nessa avenida, que na época era o centro nervoso, o lugar mais desejado do Brás era a rua Silva Teles. Hoje existem outros polos, né? Principalmente a região da Feirinha da Madrugada, que na época não existia. Então, eles dão esse processo, esse salto maior do que a perna. Eles vão além do que eles poderiam ir.
Ele estava verticalizado nessa época? Ele tava num processo de que ele queria crescer, mas de uma forma desestruturada. Ele não tinha conhecimento, tinha uma bagagem de muitos anos, né? Mas aí ele vem para esse processo de crescimento com uma produção muito maior do que a que ele comportava. E aí ele começa a passar por um processo falimentar, pegando dinheiro com agiotas, pegando dinheiro, trocando cheque, né? Que era uma modalidade da época de troca de dinheiro. E aí eu entro e minha história entra um pouco nisso. Meu pai passa por esse processo, faliu. Então ele faliu do Brás ali no ano de 2002, 2003. Em 2004 ele sai de lá e vem para casa devendo fornecedores, devendo bancos, devendo agiota. Inclusive meu pai acaba perdendo uma casa para um agiota, uma casa que ele tinha em Carapicuíba. Então a gente fica com a casa que a gente morava em Osasco, uma casa simples, humilde, e todo o esforço dos meus pais de que a gente permanecesse na escola particular. Então tudo podia faltar em casa, menos o estudo. Minha mãe e meu pai, e isso tenho muito a agradecer, foi um esforço imenso que minha mãe fez para que a gente tivesse na escola particular. Uma base, né? Nunca nos tirou da escola particular, em nenhum momento. Então nós somos em 3 irmãos, meu irmão mais velho é o Felipe, eu sou o irmão do meio e tenho um irmão mais novo que é o Fernando Júnior, porque o pai também é Fernando. E minha mãe nunca nos tirou da escola particular com toda a dificuldade que tinha, nunca passamos por dificuldade de falta de comida, sempre o alimento esteve dentro de casa, mas passamos por dificuldade de não poder escolher aquilo que a gente comeria, sabe? A gente não podia... O McDonald's era um evento anual, não era um evento semanal, como para algumas famílias, né? Era um dia desejado. Era o dia desejado. Então a gente passa por esse processo, meu pai fica sem funcionários, e aí nesse período minha mãe volta eles tinham uma loja em Carapicuíba, nessa época. E tinha loja do Brás e tinha loja de Carapicuíba. Entregam o prédio do Brás e vêm para a loja de Carapicuíba. Aquele processo fabril que na época eram de 400 metros no Brás, meu pai passa a cortar no fundo de casa. Então a gente vem para casa, no Rochdale, a gente morava no Rochdale, e aí meu pai, e eu vendo todo esse processo. E um ponto importante também, o meu irmão mais velho, ele tem uma deficiência, ele é deficiente auditivo. Então por muito tempo, e por um longo tempo, eu tive atuações como o irmão mais velho, como uma figura paterna dentro da escola, protecionista, uma pessoa que estava ali para dar base e estrutura para aquela situação. Isso me fez forte, isso me fez encarar a vida e isso me fez crescer diante das dificuldades, e que nenhuma dificuldade poderia ser maior do que a força que eu tinha, né? Então naquele processo eu estava na escola, né, entrando no colegial, eu vejo tudo isso acontecer, e aí ali no meu final dos 14 anos, no final de ano, perto de dezembro, final de novembro, dezembro, eu vou trabalhar com a minha mãe, porque minha mãe não tinha funcionário. Então ela tinha um funcionário, ela trabalhava, e eu ajudava lá no pacote, eu ajudava no atendimento como vendedor, eu era um ajudante da loja. Então eu dobrava peças, eu empacotava presentes na época do Natal e colocava as peças na sacola. Então no período de férias e nesse período de 14 anos eu vou para a loja. No ano seguinte, no ano de 15 anos, eu já passo mais tempo, então o pós-escola era quase que todos os dias indo para a loja, porque como minha mãe não tinha funcionários, então eu já passei a fazer mais algumas atividades. Então eu passei a ser um caixa da loja, eu passei a entender um pouco sobre o processo de venda. E vendo tudo aquilo acontecer, isso acontece também um ano antes com a conversão do meu pai também ao Evangelho. Então meu pai e minha mãe se convertem ao Evangelho, junto com eles os 3 filhos, na mesma noite, num culto doméstico na casa da minha avó. Então esse processo de falência e conversão acontecem no mesmo período. No mesmo período. E aí nesse processo de reconstrução, de início na fé e reconstrução, meu pai recebe uma palavra profética na igreja de que ele seria um homem próspero e que Deus honraria a vida dele e que através da vida dele ele teria muita condição financeira. E nós chegamos em casa, comemoramos
aquela palavra profética, estávamos novos na fé, faziam poucos meses que a gente fazia parte da igreja cristã, mas a gente se agarra naquilo. No período de 2 meses, arrombam a loja que a gente tinha em Carapicuíba, pela parede de trás, matam o cachorro que ficava no estacionamento, rendem o segurança e limpam o estoque por completo. 100% do estoque de mercadoria dos meus pais foi roubado naquele final de semana. Era um final de semana anterior ao nosso batismo nas águas. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, ver o meu pai, a minha mãe naquele processo de reconstrução, reerguendo um processo de trabalho de longos e longos anos, pós-falência, com muita dificuldade, muito trabalho, ver ser levado todo o seu patrimônio, todo o seu estoque, todo o seu trabalho por bandidos, né? por ladrões. Só que junto com isso vivemos experiências e milagres extraordinários. E aí tenho testemunhos para contar. Amigos do meu pai chegaram, eu tinha 15 anos nessa época, 15 para 16 anos, quase completando 16 anos. Amigos comerciantes da avenida chegaram para o meu pai, abraçaram meu pai, com a vassoura na mão, ajudaram a limpar porque destruíram a loja, estouraram cano, parede, barro, ajudaram a limpar a loja. E Deus enviou sobre aqueles homens, um chegou com um envelope, com uma quantia de dinheiro, um chegou com um valor em cheque, um chegou com um computador e disse: reconstruam a história de vocês através disso. Sei que não é tudo, mas é uma parte. Um começo. É um começo. Alguns fornecedores, comovidos com a história, deram carta branca pra gente. Vocês têm total acesso a comprar o que vocês quiserem na nossa loja de fornecedores. Então, fornecedores de jeans, você compra quanto você quiser. Não é o valor, é quanto você quiser. Fornecedores de camiseta, quanto você quiser. E nisso a gente já era fabricante, já fabricava também. Um fornecedor de tecido emprestou o próprio nome para que ele comprasse no nome dele e que meu pai pagasse o nome dele. E nesse período, isso em agosto para setembro, de agosto para dezembro, dezembro é o nosso mês mais esperado no ano, o mês do Natal, o mês do 13º, em que as vendas são maiores para o comércio varejista. A nossa loja, de forma milagrosa, ela tinha o dobro de mercadoria que tinha antes do assalto. As contas não batem, a somatória de compras de produtos, de vendas, não encaixavam, mas a gente sabe quem foi o fornecedor e o provedor daquela mercadoria. A Deus toda a honra e toda a glória por aquele processo que estávamos vivendo. E eu passo por tudo isso dentro da loja, atrás de um balcão como nós estamos agora. Atrás de um balcão e vendo o choro e a alegria do meu pai e da minha mãe. Com 16 para 17 anos, eu recebo uma oferta para ir trabalhar num banco público, como estagiário. Entendemos pelo processo que estávamos vivendo e que minha mãe já tinha condição de contratar outros funcionários, que seria uma experiência bacana para mim. E quem sabe eu poderia me encontrar. E fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. E aí começo a trabalhar na Caixa Econômica Federal como estagiário, aquele carinha que posso ajudar atrás da porta giratória. Meus caminhos ali na Caixa Econômica começam a progredir, eu começo a chamar a atenção através das vendas. Essa foi a aula que eu tinha tido com meus pais, com os meus avós e com a vida que eu tinha. Eu sou um vendedor, a minha vida é vender, a minha história é vender, a minha história é construir coisas através das vendas, através da negociação. Então, naquele período curto no banco, eu descubro, através de uma amiga que estava lá trabalhando, a gerente do banco, uma das gerentes do banco, como que era uma maneira de eu ganhar dinheiro. Eu tinha 16 para 17 anos e meu maior sonho era comprar um carro. Eu queria muito comprar um carro. Na época, o carro que eu sonhava era um Voyage quadrado.
1995 era o carro que eu queria, e nas minhas contas, os meus planos, eu sempre fiz muitos planos, e eu fazia meus planos com metas, minhas metas eram definidas. Tenho esse alvo, o alvo é esse, então eu quero atingi-lo. Falei pro meu pai, falei, nossa, que legal, bacana. Eu falei, pai, eu quero comprar ele com 18 anos. Então, em um ano e meio, 16. eu tinha 16 para 17 ali, mais 3 meses para 17 anos. Então, eu vou ganhar dinheiro no banco e vou comprar esse carro. Fiz as contas de quanto eu precisava, na época era um carro barato, né? E aí, conversando com meu pai falou assim, não, filho, mas você não vai comprar esse carro. Porque esse carro é um carro visado, é um carro de bandido, é um carro que usam para assaltos e tal. O pai vai te ajudar a comprar um. Mas esse processo do banco, eu conversando, voltando um pouco à fita, conversando com essa gerente, o nome dela era Marília, é Marília. Ela é gerente do banco da Caixa Econômica até hoje. Era uma pastora da igreja em qual a gente aceitou Jesus e se converteu. Ela quem fez o convite para que eu fosse trabalhar com ela. E aí perguntei para ela como que era a possibilidade de ganhar dinheiro no banco. Falei, você tem que ganhar dinheiro aqui no banco trabalhando, vindo trabalhar todos os dias, e vendendo os produtos do banco. Falei, como assim produtos? O que o banco tem de produto? Eu não entendi o que era um produto de banco. Então ela me deu uma cartilha, né? E naquela cartilha eu passava aqui, não era slides, não era computador, eu passava o folheado com os plásticos, né? E ali tinha título de capitalização, e falando sobre o título de capitalização, próximo, seguro de vida, e próximo, consórcio, próximo, cartão de crédito. E estudei muito sobre todos aqueles produtos, e perguntei para ela qual que eu podia comercializar. Ela falou, pela sua matrícula de estagiário, você só pode comercializar o título de capitalização. Eu dou início na minha trajetória no banco vendendo o título de capitalização. No período curto de espaço de tempo, em menos de 3 meses, eu chamo a atenção da agência inteira porque os meus números de venda eram muito maiores do que todos os funcionários somados. Então, eu tinha um método de persuasão à pessoa e da minha forma de encontrar e de falar naquele momento, até por falta de conhecimento, eu vendi o título de capitalização, peço desculpa aos clientes que compraram, como um investimento. Era a minha forma de encontrar a venda. Só não vou passar para vocês como é que foi, porque vocês podem já ter resgatado, né, esse título de capitalização. E aí vou aprendendo sobre aqueles processos e tal. Sendo que 6 meses depois de estar trabalhando no banco, apareceu uma campanha de que os 3 melhores vendedores de cartão de crédito de todas as agências de cartão de crédito do Brasil inteiro ganhariam uma premiação especial. O primeiro ganharia um carro, o segundo ganharia uma viagem para Fernando de Noronha e o terceiro acho que um smartphone, um celular da época. Não era smartphone, mas era um celular. Então tinha essas 3 premiações. Cheguei para minha gerente e falei assim, eu vou ganhar essa premiação. Você tá louco? Você nem funcionário é. E aí eu falei assim, não, eu tô criando uma estratégia aqui. Será que a gente não pode fazer assim? Você me dá uma lista de todos os clientes que já passaram por aqui. Então tinha um banco de dados ali com telefones, e-mails e contatos dos clientes, das pessoas que passaram, que receberam fundo de garantia na Caixa Econômica, que fizeram algum tipo de processo, que passaram pela Caixa Econômica. E aí ela me dá aquela lista com 6 mil ou 7 mil nomes, com telefones e com os dados daquela pessoa. E eu comecei do primeiro para o segundo, para o terceiro, ligando para aquelas pessoas. Tudo bem, eu sou o Davi, daqui da agência da Caixa Econômica. Você não gostaria de fazer um cartão de crédito? Estamos com uma oportunidade ótima, assim, assim, assim. E aí naquele processo, no primeiro dia dispara as vendas do cartão de crédito da agência. No segundo dia também eu falei assim, tem aqui um nicho, tem um caminho por aqui para a gente seguir, né? Cheguei para ela e tínhamos 2 pessoas que queriam entrar no banco. Eu não posso contratar essas 2 pessoas para serem minhas funcionárias, elas vão trabalhar no banco porque cada cartão de crédito que a gente vendia, a gente ganhava R$ 4,90. No primeiro dia eu vendi 12 cartões de crédito. 12? Na época o salário mínimo era R$ 250 reais. Então dava um bom valor. E eu prometi para aquelas meninas, e ela falou assim, não pode, mas vamos abrir uma exceção. Tinha uma sala atrás da agência lá, que a gente abriu, colocou 2 telefones para as meninas e elas ficavam ligando, porque isso seria bom para ela e seria bom para a agência, né? Eu contratei 2 funcionárias na Caixa Econômica Federal. Essas meninas trabalharam ligando durante 2 meses. Ligando porque a campanha tinha um período de 2 meses. A gente não ficou em primeiro, nem segundo, nem terceiro colocado. Mas a gente chamou a atenção de muita gente.
e aquela nossa estratégia, mesmo que um pouco irregular, porque colocamos um funcionário extra para trabalhar, né, mas pagava do meu bolso, porque cada cartão gerava um valor e com aquele valor a gente pagava as meninas. Metade do valor do cartão a gente pagava para cada menina, porque elas tinham conquistado a venda, né, através de um pouco de treinamento que a gente fez ali rapidamente, foi aquele processo. Durei 11 meses na Caixa Econômica. Aprendi muito, mas vi que ali estava a minha vida, que ali nas vendas estava o meu futuro. Descobriu como comercial. Eu me descobri como comerciante. Eu descobri que o que eu queria, o que eu nasci para fazer, eu que sempre quis ser jogador de futebol, faltava habilidade. Tive um sonho grande, não tinha habilidade para ser jogador. Gosto muito de esporte, gosto muito de futebol, é um dos meus hobbies, mas não tinha habilidade para ser um jogador profissional. Então, eu precisava correr atrás de outra coisa, que me desse dinheiro, que me desse liberdade. Eu sempre corri atrás de liberdade. A liberdade, ela era um alvo e sempre foi um alvo para mim. Então, com 11 meses de Caixa Econômica, eu peço as contas. Meu período seria de 1 ano. Eles queriam me contratar depois, porque na época ainda tinha essa possibilidade de contrato da Caixa, mas eu queria sair. Eu saio dali, entrei em janeiro, saio no começo de novembro, fico 1 semana em casa. Depois de 1 semana em casa, eu volto a trabalhar com os meus pais. Aí eu volto a trabalhar com os meus pais, já muito mais formado. Eu tinha terminado o 2º colegial, indo para o 3º colegial. Então eu passo o 3º colegial de manhã estudando, à tarde e começo da noite na loja com os meus pais. Passo esse processo trabalhando como vendedor, como caixa, crescendo e aprendendo, só que agora com muito mais habilidade e sendo um vendedor. E aí esse processo se inicia na minha vida. Daí pra frente eu entro na universidade com 17 anos. Eu entrei na universidade, eu sou formado na PUC de São Paulo em administração de empresas. Primeiro ano de faculdade, já com uma bagagem, já com alguns anos de história, de trabalho, poucos, mas já tinha uma bagagem, já sabia o que eu queria para a vida e sabia que aquilo era algo que me dava dinheiro. Porque eu vi meu pai e minha mãe conquistarem dinheiro daquela forma. Eu vi meus avós conquistarem propriedades através de vendas, através da feira. Então era ali, saía dali e a gente conseguia encontrar que essa era a minha área de atuação. Sabia que não iria para a área médica, eu detesto hospital, não entro em hospital nem para tomar uma vacina, então sabia que eu precisava ganhar dinheiro de uma outra forma. Davi, mas nessa época teu pai continuava com essa única loja no Nesse período meu pai abriu mais uma loja em Itapevi. Trabalhou uma loja pequena, essa loja na época tinha 18 metros quadrados. Ficava no calçadão de Itapevi, né, na Avenida Rubens Caramês, um lugar incrível, bem na frente da loja Pelicano. A loja Pelicano não existe mais, depois ela passou a ser uma loja chamada Demanos e depois ela passou um shopping, centro de ofertas, como é o de Osasco, lá em Itapevi também. E aí nesse período que eu volto a trabalhar com meus pais, eles fazem esse segundo investimento e estão com 2 lojas. Uma loja em Carapicuíba e uma loja em Itapevi. Eu não dirigia na época a gente morava em Presidente Altino. Eu saía de Presidente Altino de trem, pegava ali na estação de Presidente Altino e ia até a estação de Itapevi para trabalhar naquela loja. E aí trabalhei como vendedor, como caixa. Posteriormente eu passei a ser o gerente da loja. Então eu cuidava da loja, abria, fechava, contratava e tomava conta daquela unidade. E esse processo vai crescendo, vai acontecendo. Com a minha entrada na universidade vem o conhecimento junto, algumas mudanças e transformações na empresa. A gente passa por um processo de expansão. No primeiro e no segundo ano de universidade, a gente passa de duas lojas, a gente abre a 3ª unidade no Taboão da Serra. Logo em seguida, a gente abre mais 2 unidades. A unidade de Osasco Centro, no Shopping Galeria, e a unidade da Antônio Agu. Então, mais 2 unidades, formando assim um conjunto de 5 lojas. Nesse período, eu passei por cuidar de loja, gerente,
e aí começo a supervisionar todas as lojas. Já passo a ser um pouco o braço direito do meu pai e da minha mãe. Meu pai, a gente tinha um processo fabril no Rochdale, um prédio com 700 metros quadrados, 3 pavimentos. Na época a gente estava com 18 funcionários naquele processo fabril, com essas 5 lojas. Então eu passo a supervisionar as vendas, as lojas, gerenciamento de equipe, gerenciamento de treinamento, e esse é o processo e o período que a gente passa pelo nosso maior crescimento econômico, faturamento, a empresa se consolida, a marca Noboco ganha uma potência e a gente passa a patrocinar times de futebol, a gente passa a estar estampado em jornais, a gente passa a ter uma sacola personalizada estilo chique. Então nós éramos uma loja conceito numa loja de rua. Então a gente começou a ser referência aonde a gente estava. O nosso público praticamente sempre foram classe C, D e E, mais voltados para as classes C e D, né? É uma pessoa que tem a condição, é um trabalhador, né? Um assalariado que usa uma roupa original, que não quer utilizar uma roupa falsa, uma roupa réplica, mas utiliza uma marca nacional de qualidade, de bom produto, com desenvolvimento, com uma boa produção. Nessa época a gente tinha designers, tinha estilista, tinha uma equipe de produção, tinha um processo, gerenciamento, reuniões, treinamentos. Então a gente estava nesse processo muito, muito bacana. Isso está no ano de? Nós estamos ali no ano de 2013 para 14. Vendendo para o público masculino e feminino. Masculino e feminino, só que o nosso potencial sempre foi o público masculino. A nossa camiseta é uma referência no mercado. A camiseta da Noboco, ainda hoje, é uma camiseta que ela é muito bem estilizada, é uma camiseta que veste bem, com uma qualidade muito boa, com preço acessível. Então a gente tem uma camiseta linda, com preço mais reduzido. Mais democrático, né? Mais democrático. Então a gente passa por esse processo, eu vivo tudo isso, né? E todo esse período, desde que eu saí da Caixa Econômica Federal, trabalhando com os meus pais. Nesse período ali, um pouco antes, eu me caso, vou para minha casa. Esse processo do casamento, a saída da casa dos meus pais é um processo que ele foi de veras difícil de entendimento, porque eu sou o primeiro filho a casar, o primeiro filho a sair de casa, né? E para os meus pais foi um choque, porque de primeiro toda a renda da casa ela se concentrava na única casa existente. Quando eu me caso, a renda ela não consegue chegar na casa segunda. Então, a pizza que meu pai e minha mãe pediu em casa não ia para mim, ia para eles. E esse processo leva um período até se encontrar e entender que ali era uma outra família e que eu era uma outra família. E nesse processo, meu pai já muito mais envolvido nas questões da igreja, já estava como pastor da Assembleia de Deus, então atuando como pastor colaborador, né? Não como pastor titular, mas contribuindo com projetos sociais, com projetos de família. Meu pai sempre trabalhou muito com a família, e meu pai tem uma família linda. Meu pai e minha mãe são namorados, estão um casal de namorados. Um beijo pai, um beijo mãe. Sou completamente apaixonado por vocês, pela história de vocês, por tudo que vocês construíram e por tudo que vocês fizeram por mim até hoje. Então aquele período passa por um pouco de dificuldade, porque eu sou uma nova família e a renda ela não consegue ser muito bem dividida nesse processo. Porque a compra do imóvel não é mais uma compra do imóvel da família, é uma compra de imóvel para a unidade, né? Para as duas famílias. Então a gente tem algumas rusgas e existiram, porque somos uma empresa familiar, algumas diversidades de ideias, implantações e sofrimentos, e nesse período todo eu queria lançar o boné da Noboco. E aí, no lançamento do boné da Noboco, meu pai era completamente contra, meu pai não usa boné. E meu pai, por que a gente vai vender boné? Eu não gosto de boné. Eu falei, pai, a gente não tem que vender só o que a gente gosta, a gente tem que vender o que o público compra, o que o público gosta. Então foi um choque, porque eu estava gastando e investindo em dinheiro numa coisa que ele não via retorno. Cara, demorou um pouco para que aquele processo de construção
das amostras, dos primeiros bonés, a ele ver a coleção, aquela coleção chegar nos portos de loja e aqueles bonés começarem a sair e gerar faturamento, começando com 2% do faturamento da empresa. Dentro de pouco tempo, 10% do faturamento da empresa era boné. Então, eram choques de realidade, né? Ele falava assim, filho, não precisamos mudar em time que está ganhando, não se mexe. Realmente, time que está ganhando a gente não se mexe, mas às vezes chegou um jogador bom, vamos colocar ele pro time também. Então... Conflitos de gerações. Conflitos de gerações, em todo quanto é empresa. Eu interferi por muito tempo no processo de escolha de estampas. O processo de estampas de camisetas, né? Eu queria participar, eu queria fazer, eu era muito ativo, né? A todo vapor, jovem, molecão, então, eu queria e eu colocava. E aí as nossas ideias eram completamente antagônicas. Ele ia para um lado, eu ia para o outro. Ele ia para um lado, eu ia para o outro. Muita estampa, pouca estampa. Muita cor, pouca cor. Sempre era muito louco. Todos estavam certos, porque tinha estampa dele que era linda e que dava muito certo. Tinha estampa minha que era linda e que dava muito certo. Mas tinham erros também. Cometi alguns erros nesse processo. Mas foi muito gostoso porque em família a gente conseguiu construir a nossa história. E aí foi passando o tempo, eu aprendendo cada vez mais. Meu pai muito rígido, sempre com o controle das lojas. Ele queria sempre que fosse muito controlado. Vamos controlar, filhos, o estoque, vamos contar. Então terminava de fazer o estoque da loja 1, já tinha que terminar a loja 2, só que só temos 4 semanas. O controle de estoque levava praticamente uma semana. 5 lojas não dava para fazer. O estágio manual já estava bipando. Estava bipando, então não dava tempo, sabe? E o controle era bem exagerado e as nossas brigas constantes sobre aquilo e tal. E a gente passa por esse período e aí nesse processo de crescimento a gente se encontra um pouco nas questões da renda. A renda começa a chegar em casa, né? E aí eu consigo e descubro que aquele valor que eu estava recebendo, porque quando eu era solteiro, o valor que eu recebia para mim era muita coisa, porque eu não tinha obrigações, eu não tinha aluguel para pagar, eu não tinha a cesta básica para comprar no mês a mês, e aí eu não tinha aquela necessidade. Quando eu passo a ter uma família, as minhas necessidades aumentam e a gente passa por esse processo. Só que nisso também se dá também um momento importante da nossa história, que é um momento de parada ou um momento de estabilidade dos meus pais econômica. Meus pais começaram muito cedo, então aquela minha brincadeira que eu comecei muito cedo, na real ela começa com a minha mãe. A minha mãe começou a trabalhar com 6 anos de idade, empurrando um carrinho de feira, vendendo limão. Então é uma história muito linda, batalhada, fez de tudo na vida, saiu da escola muito cedo, porque precisava ajudar a família, o pai, a sustentar a casa. Então ela sai da escola para trabalhar. Ela não tinha nem autorização para trabalhar. Meus avós tiveram que assinar a carta de trabalho da minha mãe, porque minha mãe vai trabalhar na Avenida Antônio Agu com 14 anos de idade. Então esse processo todo é um processo... Né? Ela já era uma empreendedora, minha mãe é uma guerreira e Deus honrou com os desejos do coração dela, com a criação dela. Ela tem 3 filhos incríveis, 3 filhos homens, valorosos, honestos, trabalhadores. 2 deles são empresários, empreendedores, né? O meu irmão mais novo também trabalha com comércio, não de roupa, trabalha com comércio de eletrônicos. E meu irmão mais velho também já foi comerciante, hoje trabalha para o segundo setor. Davi, deixa eu explorar um pouco agora a tua trajetória. A história é bastante bacana, então, e é o que todo empreendedor passa, né? Acha que vai ser um mar de rosas, tudo que não tem é um mar de rosas. Né? Então você pega a história do seu pai, cresce no segmento de vestuário, vai para o centro nevrálgico, que é a Silvatéria, Sim. O Brás, aquela região onde está todo mundo que empreende com roupa, está naquela região, e ali é onde dá errado. Ele cresce muito no... Ele dá um passo maior do que a perna. Então, e a gente sabe que coleção, você investe muito tempo antes de fazer caixa. Né? O ciclo da coleção é muito longo. Ele não entendia muito esse processo. Ciclo operacional, ciclo financeiro, você põe dinheiro na frente, até você comprar o tecido, cortar, costurar. Demora todo e até processo. Você colocar no ponto de venda tem um tempo, e se você não casar o ciclo financeiro, aí dá ruim. Né?
Mas aí ele volta e aí acho que aprende com essa lição. Sim, ele sim. aprende com essa lição. Porque assim, a nossa vida e a vida deles, pegando por essa base, eles vêm numa história de feirantes, depois de comerciantes, para esse processo. Só que até a falência vem muitos aprendizados, uma história gigante, uma boa condição financeira que ele teve para a falência, e aí a reconstrução. Então, esse é o ponto que eu queria pegar contigo, porque quebra, fale, deve, se acerta, o processo difícil, loja roubada, aí que desaba o sistema, vem os amigos, acolhe, ajudam, mas e agora ele tem bagagem. Imagina que agora ele tem exatamente experiência, isso. agora ele tem, eu não tenho recurso, mas ele tinha know-how. Ele tinha know-how. Que é a maior parte da curva de um empreendedor. Agora tem o know-how para começar tudo de novo. Aí é o ponto de virada do meu pai. É o ponto de virada, claro que com a bênção de Deus, a gente entende que a bênção de Deus se projeta à frente para dizer vai acontecer na tua vida, só que ele tem bagagem, ele tem esse know-how, e agora ele sabe fazer acontecer. Então ele pega tudo aquilo que ele viveu e experimentou, bate no liquidificador e faz acontecer uma nova história. E aí ele constrói, ele constrói uma Noboco forte, que é essa Noboco que patrocinou times, que foi parar em comerciais de televisão, que estava estampada em jornais. Cara, eu lembro uma reportagem do Globo Esporte, de um dos times que a gente patrocinava, em que abriu o bandeirão no meio da torcida e o nosso nome tava lá. E, cara, e no Globo Esporte, Noboco, grandão, assim, marcando. Na hora do gol, o Noboco aparecendo. Cara, aquilo era fantástico. Então, chegamos a entregar algumas camisetas para jogadores de times que foram para São Paulo, foram para Corinthians, foram para vários times europeus também. E a gente começa nesse processo de expansão e uma consolidação de marca, e aí sim a gente tem um corpo, aí eles já estavam muito mais maduros, muito maiores, e entendo também que eu faço parte desse processo de crescimento, por ter crescido junto. Não, e eu vou até explorar um pouco isso daqui a pouco, mas eu até aprendi uma frase com um empresário, ele dizia o seguinte: o empreendedor é uma mola, como se fosse uma mola de um carro. Se ela aperta, se achata, se ela não quebrar, ela vai impulsionar para longe. E aí, nego, você não baixa ela de novo. Aí é a hora. Aí é a hora. Então, de novo, quando ele pega e retoma, e agora já com conhecimento, e aí que eu queria explorar um pouco até para quem está empreendendo, que o mercado sempre esteve lá, seu pai. Sim. Ele erra a mão, mas o mercado continua lá. Concorda? Então, qualquer empreendedor, o mercado continua lá. Quando ele se acerta e ele fala, pô, tem um know-how, o mercado continua aqui. Sim. Se eu tiver quem fomente o meu negócio inicial, que foram os amigos ou de alguma outra forma, os fornecedores que deram crédito que foram parceiros. Conhecia a índole dele, o caráter dele, a história dele, apostaram, ele refez a história. Eu acho que tem uma coisa muito importante também, Ari, que conta junto aqui. O meu pai foi um cara sempre que soube montar muito bem os seus times, sabe? Então, nesse momento de reconstrução, ele traz pessoas importantes para esse time, gerentes que são incríveis para cada loja, sabe? Eu lembro de uma líder de costura que trabalhou na fábrica junto com a gente. Cara, era um canhão. A mulher era imparável. O dia que aquela mulher falou que ela se aposentou e foi pro Nordeste, porque o marido tinha se aposentado, foi um dia de lágrimas pra gente. Porque aquela mulher fez muito pra gente. Fez muito. Então, assim, ele conseguia encontrar pessoas incríveis para fazer parte de todo esse processo. Que também é uma dica importante para quem empreende. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai com gente. Vai com time. Então ele soube crescer com essa galera. Aí nisso o meu irmão mais novo entra também para fazer parte do time. Claro, muito pequeno, muito novo, começando. E aí somos uma família. Meu irmão mais velho também fazia parte do processo Fabril. Somos os 5 trabalhando, crescendo, fazendo acontecer as coisas. E nesse período, graças a Deus, Deus conseguiu abençoar que meus pais tivessem condições. Meu pai atinge a independência financeira. Atrelado a essa independência financeira do meu pai e da minha mãe, a vontade muito grande que eles tivessem de contribuir muito mais com a obra. Estar mais próximo das vidas das pessoas, mudar a vida das pessoas.
estar ali na dor da pessoa, sabe? Ele enfrentou problemas de ir na casa, não deixar que as pessoas se separassem, enfrentar o processo de divórcio junto com o casal, sabe? Aquele processo semana após semana, ver vitórias, ver conquistas, ver pessoas renascendo das cinzas, pregando um evangelho genuíno, verdadeiro, não um evangelho falso, não um evangelho de mentiras, não, um evangelho real, um evangelho de testemunho. E aquilo fazia bem para ele. Nessa época ele ainda continua nos negócios ou não? E aí ele vai se saindo, desligando aos poucos. A liberdade financeira. Aí ele vai se desligando. O filho vai tomando mais lugar, o pai vai perdendo mais lugar, deixando o filho tomar mais lugar, mas o pai tá ali. O pai tá na retaguarda. É o conselheiro. Ele fazia parte do conselho. Então ele ia a viagens missionárias, voltava, dava uma olhada, ia para outra viagem, voltava, ia para pregações, voltava e as coisas estavam ali como ele tinha ensinado. Nesse momento você está tocando um negócio? Nesse momento eu estou tocando junto com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi o financeiro da empresa. Nossa, uma diretora financeira sensacional. Aquela mulher que a conta bate na risca. Aquela que é boa, sabe? Sabe executar bem os planos, projeções incríveis, sempre fez, sem estudos. Tanto meu pai quanto minha mãe, na raça, na força de vontade. E eu vendo tudo aquilo acontecer, né? Aí dá no processo ali de 2000, aí a gente vai negociando algumas lojas, passando algumas lojas para frente, meu pai vai capitalizando em imóveis, essas condições de imóveis, de lojas que foram vendidas, ele vai transformando em mais imóveis e renda para ele, gerando a renda passiva dele um pouco mais alta, né, para que conseguisse dar conta dele, da minha mãe, que ele pudesse ter uma vida, uma aposentadoria. Naquele momento a gente passa a ficar com uma loja, isso no ano de 2016, por uma escolha nossa, uma diminuição, a gente ficou com a loja do Taboão da Serra, era que tinha um contrato mais longevo e uma loja muito rentável, muito boa, e a gente fica com aquela loja do Taboão da Serra. Quando dá no período de agosto de 2016, a imobiliária chama a gente para fazer a renovação do contrato pela 4ª vez. Então a gente já estava lá no Taboão da Serra há um bom tempo. E aí eles nos chamam para fazer a renovação de mais uma vez o contrato, né? E aí meus pais fazem uma reunião que é a reunião definição. É a reunião que transforma a minha vida e que me traz para um novo patamar, né? Em agosto de 2016, eles convocam uma reunião, o processo fabril já era bem menor, a gente estava ali com 6 funcionários na fábrica, só a loja do Taboão da Serra. Fabricávamos ainda para o atacado, né? Esse foi um período importante também da nossa história, de 2011 até 2015, a gente passou por um período de vendas no atacado com representantes, chegamos a vender em mais de 300 pontos de vendas no Brasil inteiro. Então grandes lojistas, pequenos lojistas, sacoleiros, passaram a comprar o nosso produto, a nossa marca e revender em vários lugares, vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, vários lugares estavam vendendo a nossa marca. Paraná. Você está no varejo e no atacado? Nesse momento a gente estava no atacado e no varejo, no período de crescimento ali, né? Que é um dos projetos também que eu incluo com muita dificuldade, muito lado contrário de que meus pais não queriam que acontecesse, porque o processo de falência deles tinha acontecido no atacado. Então para eles era uma barreira. E eu enxergava, através dos estudos, através de muitos cálculos, que ali estava a nossa capacidade de venda de alastrar. Porque você escala, né? Você escala de uma forma muito grande. Você escala muito grande. E aí consegui implementar isso em 2012, o processo de atacado, final de 2011 para 2012, em dezembro de 2011, e a gente dá início no atacado. Contratamos 2 representantes para estar no nosso time, fazer parte do nosso time e sair com o nosso mostruário para vender para outros lojistas. E rapidamente o nosso produto ganha todas as lojas do Brasil inteiro e vai parar em mais de 300 pontos de venda. Isso vocês fabricando tudo, não tinha nada de rever. Isso nesse processo que a gente fabricava.
Nas lojas que a gente tinha de varejo, a gente tinha a maior parte da nossa fabricação, que a gente sempre teve todos os tipos de produto, né? Como eu falei um pouco do boné aqui, um pouco atrás, o mix era grande. Só que né? a gente confeccionou jeans por um período, só que o processo de jeans é diferente, muito pesado e tal. Então a gente decidiu só comprar o jeans, não fabricar mais. Então nas lojas a gente tinha o jeans sendo revendido de outros lojistas, né? De outros atacadistas. O jeans era revende, todo o restante era nosso. Era nosso, era a produção nossa. Tanto masculino quanto feminino, e o nosso forte sempre foi muito masculino. Aí nesse período de 2016, tem essa reunião de decisão que meus pais iriam realmente tornar-se independentes, aposentados, né? Isso no final de 2016, convoco uma reunião, meu pai e minha mãe, o meu irmão mais novo, que já fazia parte do time, e eu. E eles vêm com a decisão de que eles não renovariam o contrato da loja do Taboão. Não tínhamos autorização naquela época para a venda da loja, né? E que não iríamos renovar a loja. A gente continuaria só até dezembro, dia 31 de dezembro, a gente entregaria a chave da loja e não continuaria. Naquele momento, minha mãe disse que sairia, que estaria fora, meu pai também. E meu irmão queria ir para o setor privado, procurar um emprego em bancos no Brasil. Eu encontro naquele momento, naquela reunião, uma porta de acesso para eu poder empreender da forma como eu tinha entendido, aprendido, buscado conhecimento e fazer a minha história. Então eu falo para eles que então eu vou na imobiliária, abro a minha firma, e a partir do dia 1º de janeiro de 2017, eu passo a ser o proprietário solo da loja. A loja fica sem estoque, porque o estoque que fosse vendido até dezembro não seria reposto, então seria só uma venda final. E aquele estoque seria dividido entre os 4 últimos participantes, para que eles tivessem as suas peças como um valor final da loja, né? Sobra muito pouco, porque a gente não repôs, e a venda de dezembro, graças a Deus, aquele ano foi vultosa. Foi muito boa. A loja fica com uma quantidade pequena de mercadoria e aquilo faz muito bem para mim, Ari. Porque eu dou início à minha trajetória tendo que fabricar, tendo que procurar novos fornecedores, e aí eu uso uma estratégia que eu acho que ela é fundamental para impulsionar o meu sucesso e o que aconteceu na minha história. Então, em janeiro de 2017, eu passo a ser solo, passo a carreira solo, né? E aí eu ia todos os dias para o Brás procurar mercadoria, porque eu comprava de 3, de 2, de 1, de 10 peças, de pouquinhas, palitos, pequenininhas, porque o meu dinheiro era o dia da venda, eu pegava aquele dia, então ia na madrugada para o Brás, 4, 5 horas da manhã, muitas das vezes eu fui, no início da Feira da Madrugada, um crescimento grande da Feira da Madrugada nesse período de 2017, então eu ia e comprava 15 peças, chegava no outro dia com 15 peças, colocava aquelas peças expostas e vendia aquelas peças e mais um pouco do que eu tinha. Corria pro Brás, comprava 20 peças, e aí no outro dia eu ia, vendia, comprava 25 peças, no outro dia eu ia e comprava 30 peças. A loja foi se enchendo e ela foi tendo mercadoria, novidade todo dia. Aquilo impulsionou a nossa venda, o cliente chegava e falava, nossa, chegou coisa nova hoje, nossa, chegou coisa nova ontem, chegou coisa nova legal, chegou coisa bacana, e eu comecei a diversificar. O nosso mix de produtos, que nós trabalhávamos com uma cartela de 200 produtos, eu passo a ter 500 produtos diferentes, um de cada fornecedor. Nesse período eu abro assim para mais de 40 fornecedores diferentes trabalharem com seus produtos na minha loja. E a nossa venda vai crescendo de forma gradativa, a nossa venda que sempre foi alta na história, porque eu tinha um histórico para comparar, né? Ela vai crescendo ainda mais, ainda mais. E aí eu vou lançando algumas coisas, novidades, né, trabalhando com muitos acessórios, fortalecendo nos acessórios, meias, cuecas, cintos, bonés, trabalhando muito forte nessa área. A gente se torna uma referência, a loja passa a vender muito, as datas são muito importantes, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, lojas cheias. E aí eu começo a lançar algumas promoções e projetos que impulsionam ainda mais a nossa venda, como a campanha de Páscoa, comprou acima de R$150, ganha um ovo de Páscoa. Tudo que você desejou enquanto era
era trabalhava junto, com o pai, você eu resolveu passo a fazer fazer naquele sozinho. processo. E aí com uma loja só? E aí com uma loja só. E você tinha fábrica nessa época? Não? Nessa época não, Desativada. mas eu terceirizava parte da fabricação. Então eu tinha o meu cortador, eu tinha a minha oficina de costura, eu comprava o tecido, cortava, levava para a oficina de costura, estampava, chegava com o produto. Então no período de 15 a 20 dias eu tinha meu produto pronto. Você fazia parte da produção, mandava só Exatamente. Mandava fechar fora, acabar e voltava. Exatamente. Tá. E aí nesse período eu continuo assim, e minha cabeça de expansão cresce, porque ali eu tenho uma família, quero projetar minha família, quero fazer com que as coisas que aconteceram com meu pai aconteçam comigo também. Fecho uma parceria com grandes fornecedores do Brás, grandes marcas que a gente traz para junto dentro da nossa marca, com stand de venda, com um local definido, e a gente faz uma parceria muito legal, juntando o time, fazendo com que o time seja parte do nosso sucesso e as nossas vendas decolando. No final daquele ano, de 2017, em novembro, eu abro a minha segunda unidade na cidade de Embu das Artes. Então a gente começa nosso processo de expansão. Eu vou para Embu em novembro de 2017, nessa carreira solo. Em meados de 2018, ali próximo à data do Dia das Mães, eu inauguro duas lojas. Eu inauguro a loja do centro de Barueri e inauguro a loja de Osasco, que é a loja John de Andrade, que é essa loja aqui. Tudo com Noboco? Tudo com Noboco. Tudo com Noboco, sozinho e tocando as coisas, fazendo as coisas acontecer. Somando gente para o time, colocando gerente em cada loja, colocando vendedores capacitados, treinamento, venda. Abro mais uma unidade em Osasco, unidade da Capelinha. E aí trago o meu irmão que tinha vindo do Paraná, meu irmão mais velho, e abro uma unidade para ele no bairro do Novo Horizonte, aqui em Carapicuíba. Começou a fazer toda a trajetória do teu pai. Todo o processo que eu já tinha visto dar certo, eu trago e faço de novo. Então, no ano de 2018 eu tô com 8 lojas. 6 minhas, 2 associadas junto com uma loja do meu irmão, né? Então a gente passa a ter 8 lojas. Nesse período cheguei a ter 70 funcionários. Então, um cara com 30 anos... E aí, uma vez que você acerta a mão de uma operação, escalar depois... Escalar é fazer acontecer. Porque você já tem toda a base do supply, dos seus fornecedores. Sim. Já tem todo um relacionamento. Então, agora E aí, aquilo que a gente estava falando que deu muito certo pro meu pai, e enxergar tudo aquilo no meu pai, foi fundamental para mim. Eu tinha um know-how. Então eu sabia surfar a onda, eu sabia fazer e ver o acontecer. Você viveu o quê? 10, 15 anos junto com eles. Então eu ganhei toda a bagagem sem ter que pagar o preço de estar à frente do negócio, né? Então eu enxergava muito do que eles faziam, não a dor exatamente de carregar o negócio à frente, como é o que eu faço hoje, né? E aí a gente vem nesse processo de expansão. E aí Deus vai abençoando. Hoje com muito menos medo, né? Muito menos medo. Hoje você conhece a cadeia do fornecedor, você conhece o mercado, conhece o cliente, conhece... Hoje você toca numa peça de olho fechado, você sabe qual que é a malha, quem costurou, qual que é o tipo de costura, qual que é o acabamento. Produto, conhece o mercado, né? Então... Só que tem um período importante que a gente passa nesse processo aí, que é no ano de 2020, o processo da pandemia. Cara, isso foi incrível porque assim, a gente estava construindo a minha história, eu estava construindo essa história, construindo um patrimônio para que, da mesma forma como meu pai, eu pudesse gerar a minha independência financeira, a minha reserva de emergência montada, quando dá início ao processo de pandemia. Ninguém combinou que ia ter essa parte comigo. Cara, aquele processo para mim foi incrível. Eu estava com 3 lojas na época, as 3 lojas fecharam na hora, lockdown, não abre nada, não fecha, não tem jeito e tal. Os fornecedores tinham os prazos para eu efetuar os pagamentos. Eu tinha, na época, eu estava com 18 funcionários, e aí eu não achava justo tratar aqueles funcionários que teriam um pouco mais de dificuldade no processo de pandemia de forma desonrosa. Então eu tiro toda a minha reserva de emergência, vendo carros que eu tinha para quitar a rescisão trabalhista de todos eles, pagar férias. 2 deles ficaram comigo para o processo de receber do governo, né? Registrados, eles recebiam do governo esse auxílio que o governo pagava,
e a minha folha ficou menos onerosa. Então os que eu precisei eu paguei, fiz acordo com os funcionários por causa daquele processo, daquele período, né? Então toda a minha reserva, tudo que eu tinha... Você optou na pandemia em rescindir. Foi você porque... não optou buscar as linhas de crédito do governo para tentar manter essa base de colaboradores? Eu acho que assim, a informação era muito pequena de todo mundo, né? Ninguém sabia quanto tempo duraria, porque em tal país durou 2 semanas, 3 semanas reabriu, e aí ali em tal lugar não deu nada, e a informação era muito pequena, sabe? A gente tinha uma desinformação a respeito do que estava acontecendo, as coisas eram muito pequenas, acho que não foi o processo correto de fechamento de lockdown na hora correta, né? Então o processo do fique em casa prejudicou muita gente, e eu fui completamente abalado. Nesse período eu entrei em crise financeira, peguei empréstimos em banco, refinanciei carros, toda a minha reserva foi perdida e o que eu tinha construído de patrimônio até aquele momento se diluiu. Eu perdi tudo. Veja que a história se repete não da mesma forma na vida do empreendedor. Sim. E por um fato externo. Todo o seu negócio está indo muito bem, obrigado. Concordo? Construiu uma história, construiu a base, mas a gente sabe que o crédito, você montar uma reserva, um crédito, que você deixa um negócio sustentável, demora. Então qualquer gripe, qualquer pandemia, os bancos recolhem o dinheiro, embora que o governo tentou despejar dinheiro na economia, mas o seu negócio está parado. Então, assim, por mais que você pegue dinheiro de banco para tentar fomentar o seu negócio, você está parado, você só vai pagar a conta para trás. E aí uma dificuldade muito grande que a gente encontrou na pandemia foi de negociação com os proprietários. Os aluguéis. Cara, a gente teve problemas muito grandes. Tentando reduzir ou desmontar? Reduzir um processo de ajuda, um processo de parcelamento, um pagamento quando puder. Claro, a gente teve colaboração. Um proprietário de imóvel foi muito parceiro. Um cara falou assim, olha, não se preocupe comigo. Eu tenho minha reserva de emergência, não preciso do dinheiro para viver, você paga quando eu puder. E ele deu um desconto, 2 meses ele não cobrou, zerou o valor do aluguel. Por 3 meses ele deixou um valor pela metade, né? E disse que eu poderia pagar quando eu pudesse. Agora das outras 2 lojas, que o aluguel era mais alto, o proprietário queria no dia, se não pagasse no dia, com 10% de juros e tal, sem nenhum tipo de negociação, sem nenhum tipo de facilitação, sem humanidade, sabe? Naquele momento foi muito difícil porque eu perdi a loja de Taboão da Serra. No período que eu perdi a loja de Taboão da Serra. Então, por conta do período da pandemia. Aí a gente, depois de um período de 70 dias, a gente reabre as lojas de forma meia porta, meio que clandestino ali no posso, não posso, vou para casa, não vou, porque o fique em casa não ia me atender. Eu não era elegível ao auxílio emergencial, embora fosse completamente justo que eu recebesse, sabe? Porque naquele momento é o que eu precisava. É o que eu precisava. Mas não chegou auxílio emergencial para mim, mas chegou para muitos brasileiros. E você fecha Taboão? Fecha Taboão, e na época eu estava com o Imbu e estava com essa loja aqui. E aí a gente começa na reconstrução, tudo de novo, devagarzinho. O estoque nosso fica bem cheinho, porque a gente fecha uma loja e distribui aquele estoque em 2 lojas. E aí a gente está nesse período de recomeçar, de acertar as contas, de pagar um pouco da dívida, refinanciamento de carro, empréstimos em banco que a gente pegou. Fui atrás do Pronamp também, para a gente conseguir uma linha de crédito um pouco mais barato. Mas a gente se endivida, está ali um pouco apertado, precisa de ajuda um pouco do pai. O pai ajuda, dá ali uma força, uma mão nesse momento para que a gente pudesse aguentar a corda. E aí a gente está reconstruindo, está construindo tudo e tal. O processo que tinha acontecido com meu pai lá em Carapicuíba acontece comigo na loja de Imbu. Arrumam a porta pelo lado da frente e levam 100% do meu estoque. Então eu perdi num dia todo o estoque, toda a reconstrução, tudo que estava acontecendo. Pandemia, assalto. Se alavancou. Aí roubam toda a loja. E aí como você continuar no dia seguinte? É um baque, cara. É um baque. E esses altos e baixos que a gente vive na vida de empresários e tal. Isso é uma lição para quem E entende. não desistir, porque desistir não é uma opção. Não é uma opção.
Se existe uma opção que não é a de desistir. Isso é legal. Então a gente vai para cima, começa tudo de novo, pega a mercadoria da outra loja, distribui para as duas lojas, começa de novo, coloca sistemas, alarmes e vai trabalhar de novo. Só que Deus é tão generoso, Ari, tão bondoso e abençoador, e eu acho que Ele presenteia e Ele galardoa aquele que luta, aquele que vai para cima e aquele que acorda cedo e vai. E acho que Deus ajuda quem cedo madruga. Esse jus, esse cabe, porque vale muito a pena. Então eu começo essa reconstrução, muito difícil, com dívidas, com uma loja perdida, com um carro simples. Começa essa reconstrução, só que toda a população recebendo aquele auxílio emergencial, uma grana alta, R$600, algumas pessoas R$1.200, e a gente vai para cima, a gente reconstrói, a gente vai para cima, e a gente vive o maior ano de prosperidade da história da loja Noboco. O maior ano foi o ano de pandemia, em 21. Nosso ano de 21 são números assim assustadores. E aí você faz comparação com 19, que era um ano bom? A gente faz comparação com qualquer ano da história da Noboco. Deus superou todos. Superou todos. O que Deus fez foi um negócio incrível. E Davi, isso é tão incrível que eu vejo assim, tem, é lógico, o fator Deus, a gente sempre queria que Ele entre e transforma a coisa, né? Traz à existência aquilo que não tem. Mas eu vejo sempre assim, por trás disso tem um empreendedor. Ele sabe que ele tem garra. E ele sabe que o mercado continua ali. Ele sabe que ele teve um tropeço, e ele vai para cima. Ele fala, mas se alguém me fomentar, eu vou para cima de novo. E se nisso, alguém acreditar em mim... E nesse processo da pandemia, eu inauguro uma loja nova na pandemia. Na pandemia? Na pandemia, muita gente quebrou. E nesse muita gente quebrou, eu pego uma oportunidade e inauguro uma loja nova, e aí continuo com a loja de João de Andrade, essa loja, mais uma loja em Osasco, e aí volta a ter um time grande, muita gente contratando funcionários diante da pandemia, todo mundo na dificuldade, a gente na prosperidade, é louco, porque a gente vivendo fases assim extraordinárias. E trabalhando, claro, as dificuldades sempre vieram, assaltos de loja, roubos de funcionário, sabe? Dificuldades de processos trabalhistas, que pessoas que querem e agem de forma de má fé. Eu não tenho muitas histórias de processo trabalhista, porque a gente sempre honrou de forma muito, muito rigorosa com todos os nossos deveres. Então a gente cumpre com os nossos deveres e paga aos nossos funcionários tudo que é de direito. Então o funcionário tem direito de fundo de garantia, 13º, férias, um terço de férias, certinho, né? É para eles, não é para nós. Primeiro porque a gente crê numa palavra que diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente entrega a quem é de direito, entendeu? E anda no caminho para que nada de problema aconteça. Ô, Davi, e como que você vê? Nós já estamos aí com 1 hora e um pouquinho já de... né? Como que você vê hoje o mercado? Voltando com força total? Olha, Ari, a gente vem nessa ideia de ter o know-how e de que a gente possa aprender a surfar a onda, né? Nós estamos vivendo um ano difícil para o Brasil. O ano de 2021 foi muito próspero porque houve uma injeção de dinheiro muito grande na economia. E aí a gente tem números muito difíceis para a economia desse ano, uma elevação na taxa de juros, e um governo que está tentando, está trabalhando de forma, eu enxergo de uma forma muito bonita, muito honrosa, está tentando, diminuindo o número de desempregados, fortalecendo a infraestrutura, com o ministro Tarcísio, que o cara fez no Brasil aí, é incrível. Mas a gente vem num ano muito difícil, que vem pós-pandemia, crise na Ucrânia e na Rússia, todos esses fatores interferem na gente, sabe? O lockdown na China, ele interfere de uma forma muito grossa na gente. Os mercados são todos interligados. É muito global hoje as coisas. Então, uma ação lá na Ucrânia, ela derruba tudo aqui no Brasil. Então, a falta de fertilizante muda todo o jogo aqui. Mas o governo está tentando essa redução da gasolina, da energia, isso tem ajudado muito. E estamos reconstruindo, estamos trabalhando, né? Claro, a gente, graças a Deus, tem um pouco mais de história, sabe qual é o produto certo para comprar, temos oportunidades também aí, porque a gente não vive só de crises e de problemas, temos um ano de Copa do Mundo, então produtos da seleção brasileira,
produtos verde e amarelo, estamos aí um ano de Copa, estamos um ano de eleição, então produtos virados aos candidatos também, são produtos que a gente vai incorporando no nosso mix de produto e vai vendendo. Então, junto a isso, a gente vai incorporando outros meios de venda. Então, a gente traz para a gente outros fornecedores com propostas e preços mais baratos para que seja mais acessível. Então, uma tabela de preços mais baixa para o cliente, isso atrai muito. Então, a gente coloca aqui nas nossas lojas hoje fabricação de uniformes, que é um outro mix de produtos que a gente tem hoje. Então, junto com a Noboco, tem a fabricação desse uniforme. Então, tudo isso que a gente vem construindo nos dá essa bagagem para que tudo vá muito bem. E quem é empreendedor é isso, né? Ele vai se ajustando, Sim. Vai se ajustando ao mercado e vamos embora. Davi, já 1 hora de bate-papo, tua história é fantástica, ela é emocionante. Muito obrigado pela oportunidade aí tua história. Eu acho que vai agregar muito na vida de bastante empreendedores que se veem no que vocês já passaram, né? Legal. Mas assim, que recado você daria para essa galera, para esse pessoal que está começando, ou aqueles que estão no meio de uma jornada que fala, cara, vou desistir? Ari, eu queria deixar 2 recados, se você me der essa permissão, 2 recados. E o primeiro, que desistir não é uma opção. Esse é o primeiro recado. Nunca existe essa opção. Forte essa frase. Desistir não é uma opção. E o segundo, que vai de encontro aqui a minha caneca, ó. Essa aqui foi uma caneca que eu ganhei de um gerente de uma loja minha, tá lá da loja de Taboão da Serra. Matheus, um grande abraço. Um cara que eu criei, que eu formei e que eu transformei. Um grande funcionário. E ele colocou aqui na frase, na caneca, tem um chefe, é da hora. Um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns. Então, valorize o seu time. Ninguém vai ter sucesso sozinho. Valorize o seu time e o sucesso vai ser garantido. Legal, Davi, eu acho que foi agregador, acho que tamo junto. Foi muito bonita a tua história. Que possa ajudar muita gente aí e que as pessoas possam empreender. Empreendam, a gente tem que empreender, precisamos de empresários. Empreender até arrepia, é um negócio, eu vivo isso, eu gosto disso, e sei que também os meus é altos e baixos o tempo todo, só que você acorda todo dia, eu brinco com os meninos, eu acordo todo dia muito motivado. Não importa se à noite a pilha tá apagando, mas outro dia tá renovado. Tem uma galera que pergunta pra mim e fala assim, você não tem medo, Davi? Eu falei, medo eu teria de receber um salário toda vez. Então, eu falo assim, o medo ele é saudável. Sim. Mas o medo não me trava. Claro. Não me deixa parado. O medo me faz avançar, ser mais cauteloso, mais estudo, mais planejamento, mas o medo me empurra para frente. Né? Pessoal, estamos terminando então mais um podcast. E acho que hoje também foi muito. Cada história que nós estamos vivendo são agregadoras pra caramba. Espero que vocês gostem da história da Noboco, a história do Davi, ela é enriquecedora. E nos ajudem compartilhando, dando um like, se inscrevendo no canal. E a cada semana estamos trazendo a vida de um empreendedor. E como o tema do podcast é a realidade dos fatos, é exatamente o que você viu aqui hoje. A realidade da vida de um empreendedor. Desse jeito. Altos e baixos, choro, tristeza. Choros e alegrias. A última que eu entrevistei, ela falou assim, eu choro toda semana. Só toda semana, vai só de pé. Gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Valeu.